Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo que estamos fazendo do Evangelho de São Mateus e hoje vamos iniciar o capítulo 9. Então, quem estiver acompanhando com a sua Bíblia, então pode abrir o Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Então, já sem mais delongas, já vamos então ler o primeiro trecho da nossa noite e já passarmos para os comentários. Ainda estamos em continuidade com o capítulo 8, em que São Mateus narra, Jesus num caminhar. Jesus desceu do monte onde ele tinha feito o seu discurso, o seu famoso Sermão da Montanha, e está caminhando com o povo, com os seus, para que os seus também possam subir a montanha, e também está convidando outros que ainda não são seus discípulos para serem discípulos seus e também subirem a montanha, ou, como estamos vendo a outra comparação que São Mateus faz, ir para o outro lado da margem, ou seja, rumar, ir em direção da vida espiritual. Então vamos lá, gente, vamos ler então o primeiro trecho que nós vamos meditar nesta noite, Mateus 9, versículo de 1 a 8. Jesus tomou de novo a barca. Então vamos lembrar que Jesus tinha saído da barca em direção aos pagãos que haviam pedido para ele deixar a cidade. Então Jesus voltou para a barca. Passou o lago e veio para a sua cidade. Essa cidade, provavelmente aqui São Mateus está se referindo a Cafarnaum. Tá? Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Boa noite, irmão. Boa noite, salve Maria. Bom, gente, então nós começamos com essa cena tão emblemática, dos Santos Evangelhos, que também é narrado tanto em Marcos quanto em Lucas, da cura daquele homem paralítico, que, como Jesus estava envolto, de uma multidão, então o que que eles fazem, Eles sobem no telhado da casa e descem, o paralítico por meio do telhado até Jesus, É uma das cenas realmente assim mais marcantes, porque mostram realmente a fé que aqueles homens tinham na pessoa de Nosso Senhor e também o amor que aqueles homens tinham para com aquele paralítico, porque não mediram esforços, para que aquele homem pudesse
chegar até a presença de Jesus e por ele fosse curado. Bom, então agora tendo, né, mais ou menos essa imagem diante dos nossos olhos, então vamos ver o que os santos padres comentaram deste episódio do Evangelho. Primeiro, São Jerônimo, né, vai dizer que conduziram o homem na cama porque, como ele era paralítico, de fato ele tinha os seus membros paralisados, então ele não conseguia realmente andar, né, de forma nenhuma. Ele era tão travado que precisava realmente ser levado em maca. Nem sempre Jesus exigiu fé dos doentes, como por exemplo, quando estão loucos ou por alguma outra doença estão fora de si. Por isso disse, vendo Jesus a fé que eles tinham. Então, São João Crisóstomo diz que o que mais comoveu Jesus naquela cura foi a fé daqueles homens que levaram o paralítico até ele. Porque o paralítico por si mesmo não conseguiria ir até Cristo. E vejam que Jesus aqui, de alguma forma, enaltece o poder de intercessão. Porque, como diz, né, São João Crisóstomo, então, por exemplo, é uma pessoa que tá inconsciente, está numa UTI, por exemplo. Ela não tem condições, naquele estado, de pedir a Deus por ela. Então, o que se faz necessário? Que outras pessoas intercedam por ela. Uma pessoa que está na UTI, né, ou uma pessoa que por alguma razão está fora de si, está inconsciente, perdeu por alguma razão, até mesmo, infelizmente às vezes, né, por uso de entorpecentes, drogas, alguma coisa. Então, o que Deus faz? Para operar o bem na vida daquela pessoa, então Deus leva em conta a oração daquelas pessoas que estão intercedendo por ela. Então a pessoa não é porque a pessoa não tem como pedir por ela mesma que Deus não vai realizar o milagre, a cura. Então Deus se vale, né, da oração das pessoas, dos amigos, enfim, de quem está intercedendo por aquela pessoa. Uma vez que mostram tão grande fé, os companheiros, né, os amigos, também ele mostra a sua virtude, perdoando os pecados com grande poder. Então vejam, aqueles homens levaram o paralítico para que Jesus o curasse. Mas Jesus vai muito além. Jesus não apenas vai curá-lo, mas como vai fazer algo muito maior, que é perdoar os pecados daquele homem. Ou era grande também a fé deste doente, se não cresce, não teria permitido ser introduzido pelo teto como conta o outro evangelista. Né? Então, é claro que aqui fica muito enaltecido, né, o trabalho dos amigos, a fé que os amigos tinham, mas por outro lado, São João Crisóstomo ressalta, fala, bom, mas se o doente também não tivesse fé, né, não se deixaria, imagina, né, você está numa cama, o pessoal te levando por um teto, né, por mais que o homem não pudesse fazer nada, mas alguma coisa ele ia dizer, né, ele, opa, não me leva, não, ele deixou ser inteiramente conduzido. Então ele tinha fé, né, ou fé em Nosso Senhor ou nos amigos. Mas o que o texto deixa a entender é que o paralítico de fato tinha fé, né, que Jesus podia
poderia curá-lo. São Jerônimo. Lemos no profeta: sou eu mesmo que apago as tuas iniquidades. Isaías 43, 25. Baseando-se nessas palavras, os escribas que viam Jesus como um simples homem e não compreendiam as palavras de Deus, acusaram-no do crime de blasfêmia. Mas Jesus, vendo seus pensamentos, apresenta-se como Deus, que pode conhecer mesmo as coisas ocultas do coração, e dirige-lhes as seguintes palavras que traduzem, de certo modo, seu silêncio. Com o mesmo poder que penetra os vossos pensamentos, posso perdoar aos homens seus delitos. Compreendei agora o que fiz ao paralítico? Daqui que se segue, tendo Jesus visto seus pensamentos, disse: por que pensais mal nos vossos corações? Então aqui a tradução da Ave Maria diz que os escribas estavam conversando entre si, murmuraram entre si, né? Mas a tradução mais direta seria que esse murmurar entre si era entre eles mesmos, né? Eles estavam murmurando no pensamento, não que eles estivessem cochichando, entende? Entre eles. Então aqui Jesus viu o que eles estavam pensando no coração deles. E é interessante, né? Porque sem eles pronunciar nenhuma palavra, Jesus diz o que eles estavam pensando. E eles em nenhum momento, né, param para pensar, poxa vida, mas como é que ele sabia o que eu estava pensando? Não, eles assim, você vê como que a raiva, né, para não utilizar uma outra palavra, ela nos cega. Né? Porque imagine, alguém comenta algo que você está pensando, você vai perguntar, mas vem cá, mas... Né, pelo menos você vai querer ter a curiosidade de perguntar, mas como é que você adivinhou o que eu estava pensando, não é verdade? E aqui não. Né, os escribas estavam tão fora de si que nem perceberam que Cristo colocou diante deles aquilo que eles estavam pensando no íntimo. Então nem assim, né, nem pararam para pensar, nossa, como é que, né, ele adivinhou o que nós estávamos pensando. E você vê que Jesus faz isso justamente para quê? Para tentar converter o coração deles. Não assim para no sentido de querer rebater, não. Mas mostrar para eles que alguma coisa ali estava acontecendo diante dos olhos deles. Né? Mas nem isso eles não caem em si. Jesus não desfez as suspeitas deles, que pensavam que ele tinha dito aquelas palavras como Deus. Se ele não fosse igual a Deus Pai, seria oportuno dizer: estou muito longe de ter o poder de perdoar os pecados. Mas não é assim, pois provou exatamente o contrário com suas palavras e com uma amostra de milagre. Por isso acrescenta: que coisa é menos difícil dizer? São-te perdoados os teus pecados? Ou levanta e caminha para um paralítico? Então eles acusavam Jesus de blasfêmia por quê? Porque quem que pode perdoar os pecados? Somente Deus. Então quando Jesus diz para o paralítico, os teus pecados estão perdoados, então por que eles acusaram Jesus de blasfêmia? Porque ele estava usurpando o que era próprio de Deus. Então blasfemar, como nós já vimos em outra oportunidade, existem duas formas. Então você ofender a Deus diretamente, ou você atribuir aquilo que é próprio de Deus a uma criatura, a um homem.
Então, por exemplo, perdoar pecados é próprio de Deus. Então, quando alguém sem a graça de Deus, né, começa a sair por aí dizendo que está perdoando pecados em nome de Deus, ele está blasfemando. Então, os escribas ficaram tão em choque, né, porque, nossa, esse homem está blasfemando, que não viram nada do que estava acontecendo. Então mesmo Jesus, olha, que Jesus tinha acabado de fazer um milagre. E pergunta para isso, o que é mais fácil? Fazer o paralítico andar ou dizer, né, os teus pecados estão perdoados? Para ver se acordava aquele povo, né? Para que eles enxergassem que Jesus é Deus, que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Estava ali, ele usou aquela oportunidade para converter os escribas. Mais uma vez. Então Jesus está usando daquela oportunidade para ver se convertia os escribas. Agora, num sentido não mais literal, né, mas no sentido místico. Santo Hilário. Em sentido místico, tendo Jesus sido rejeitado na Judéia, regressa à sua cidade. A cidade de Deus é o povo dos fiéis, e Cristo entrou nela, transportado por uma barca, isto é, pela igreja. Não é? Então, Santo Hilário diz que, quando o evangelista diz que Jesus voltou à sua cidade, então a cidade que Santo Hilário interpreta não é uma cidade, não é Cafarnaum, por exemplo, né? Mas é a cidade celeste. E como é que Jesus voltou à cidade celeste? Pela barca, que é a igreja. Então, da mesma forma, né, com que Cristo institui o caminho para que nós possamos ir ao céu, ele institui a igreja, então ele também vai para o céu se utilizando da igreja, né, que, como nós já vimos, é representado na figura da barca. Cristo não precisou da barca, porque precisava dela, mas quis precisar. Porque a barca precisa de Cristo. Então Jesus vai pela barca porque ele sabe que a barca precisa dele, né? Desculpa, melhor dizendo. Porque sem um piloto divino, a barca da igreja jamais poderia, atravessando o mar mundano, chegar ao porto do céu. Então Jesus, né, faz questão de estar também conosco na barca, porque ele sabe que, né, como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, sem ele na barca, a barca não vai aportar no céu. No paralítico, continua Santo Hilário, apresenta-se o conjunto do gênero humano, que deve ser curado pelo médico, ou seja, por Cristo. Este, pois, é trazido pelo ministério dos anjos. Então, Santo Hilário vê aqueles homens que transportaram o paralítico até Jesus como a figura dos anjos. Ou seja, os anjos que, por um ministério divino, estão a nos servir, a nos guiar, e este servir e guiar é para levar-nos até Jesus. Então, a humanidade está perdida, então Deus envia os santos anjos para que os santos anjos nos conduzam, a nós que por conta do pecado estamos paralisados, até Deus. Né? Nossa, e é interessante, né? Porque domingo nós celebramos os santos anjos, né? E na homilia o padre falou muito, né, desse ministério mesmo, desse serviço que os santos anjos têm na nossa vida. Né? E quando eu li esse comentário me veio muito forte isso, né? Então vocês vejam a intimidade que nós precisamos ter para com os nossos santos anjos da guarda. Porque no decorrer da nossa vida, né, se por algum motivo, alguma razão, uma dificuldade, uma provação,
ou porque infelizmente, né, caímos no pecado, nós nos encontrarmos paralisados, quem vai nos levar diante de Jesus será o nosso santo anjo da guarda. Então, nós realmente precisamos, irmãos, sempre nos colocarmos, né, debaixo da proteção dos nossos santos anjos, porque eles nunca vão nos desamparar, nunca pode ser o que acontecer, eles nunca vão deixar de nos levar até a presença de Cristo. Aqui são chamados de filhos, porque são obra de Deus, os anjos, né? E aí falando do paralítico, e lhes são perdoados os pecados da alma, que a lei não podia perdoar. Com efeito, só a fé justifica. Logo apresenta a força da ressurreição. Com o levantamento do leito, ensinou que a fraqueza abandonará os corpos. Então esse pega a tua cama e levanta, né? Então aqui Santo Hilário compara com o poder da ressurreição, que como vai dizer São Paulo, né, está em todo aquele que crê. Todo fiel batizado que crê, a força da ressurreição está operando nele. Então se nós estávamos caídos, paralisados, mortos pelo pecado, o poder da ressurreição que nós recebemos no nosso batismo faz com que nós nos levantemos e possamos retomar a nossa caminhada. São Jerônimo. Podemos ver aqui uma alma estendida em seu corpo, tendo perdido as forças, e que é oferecida para ser curada pelo médico perfeito, o Senhor. Cada doente, pois, deve recorrer a intercessores para pedir a saúde, pelos quais os passos mancos dos nossos atos sejam restaurados pelo remédio do Verbo. São, portanto, conselheiros da inteligência os que fazem subir a alma do ouvinte em direção às coisas mais altas, por mais que esteja entorpecida pela debilidade do corpo exterior. Então aqui São Jerônimo, Santo Hilário comparou os amigos aos anjos. Agora, São Jerônimo compara aqueles amigos que levaram o paralítico até o Senhor aos pregadores. Aqueles que por meio da pregação fazem com que a alma do ouvinte, que estava paralisada, volte à vida, se levante e ande novamente no caminho do Senhor, né? Que retome a sua caminhada, né? Então, por exemplo, quando a gente está desanimado, né? Está meio desorientado e a gente ouve uma pregação que inflama novamente a nossa alma. Então, São Jerônimo diz que o mesmo trabalho que aqueles homens fizeram com aquele paralítico, o pregador está fazendo conosco naquele momento. Levantar-se é retirar a alma dos desejos carnais. Tomar o leito é levantar a carne dos desejos terrenos em direção ao deleite do espírito. Ir para casa é voltar ao paraíso, ou à guarda interna de si mesmo, para que não peque novamente. Então, né, quando Jesus fala, né, levanta, pega a tua cama e anda e vai para casa, né? Então, casa aqui, nosso Senhor quer dizer o paraíso. Por que a nossa casa? Porque é para onde Deus nos criou. Nós aqui estamos de passagem. Nós, né, não vamos ficar aqui para semente, né? Então, a nossa pátria é o céu. Então, quando nós nos convertemos, nós abandonamos a vida do pecado. Então, nós deixamos de ser paralítico, voltamos a caminhar. Estamos caminhando para onde? Para a nossa casa.
para a vida eterna. Santo Hilário novamente. A multidão, vendo esse milagre, foi tomada de temor. Com efeito, é um grande motivo de temor cair nas mãos da morte, sem que Cristo tenha perdoado os nossos pecados. Pois sem esse perdão dos delitos, não há retorno possível à nossa eterna morada. Quando esse temor deixa de existir, dão glória a Deus, porque através de seu verbo, Deus deu aos homens, neste caminho, tanto o poder de perdoar os pecados, quanto de ressuscitar os corpos. Então aqui o evangelho termina, não é? Justamente com a multidão estupefata, né? Deus deu poder aos homens de perdoar os pecados, ou seja, Deus nos deu a oportunidade de nos salvarmos, de voltarmos para nossa casa. Isso foi o que o povo ficou maravilhado. Porque era isso, gente, que o verdadeiro povo de Deus ansiava. Será que Deus vai nos perdoar? Será que nós teremos salvação? Porque como já vimos em outro comentário, a lei não perdoa os pecados. A lei por si mesma ela não perdoa. Quem perdoa os nossos pecados é a graça. É o sacrifício de Cristo na cruz. E esse poder nos foi dado justamente por Cristo, pelo seu sacrifício. Então nós temos esta alegria, esta graça. Aí precisamos ter o temor de sempre vigiarmos, né, constantemente, para que nós não sejamos surpreendidos pela morte estando em pecado. Né? Precisamos vigiar e manter aí nosso exame de consciência em dia, para que nós possamos, terminar daqui a nossa vida terrena, estar com Cristo na glória celeste. Bom, gente, então esse era a primeira parte, né? Que nós gostaríamos de meditar. E passando para o segundo trecho, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. E partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe Jesus: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e com seus discípulos. Publicano, quem eram os publicanos, gente? A palavra publicano vem de público. Então, eram aquelas pessoas que o seu trabalho, de alguma forma, os levava praticamente a cair num pecado público. Então, por isso que eram publicanos, né? Então, no caso de Mateus, por que Mateus era um publicano? Porque ele era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, tanto os bons quanto os maus, já eram taxados de ladrões. Ou seja, eram pecadores públicos, porque eles publicamente roubavam, né? Então, por isso que Mateus era chamado de publicano, porque era um pecador público, né? Vendo isso, né, que Jesus comia com os pecadores, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Oséias 6,6. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Essa passagem também encontra tanto no Evangelho de Marcos quanto em Lucas. Só que tanto Marcos quanto Lucas chamam Mateus por Levi, tá? Porque Mateus tinha esses dois nomes, né? Tanto era chamado de Mateus quanto Levi. Então, digamos assim, em respeito a São Mateus, então eles omitem o nome de Mateus e colocam o nome de Levi, tá? Mas o personagem é o mesmo aqui, o São Mateus Evangelista, tá? Então aqui nós vemos, né, a vocação de Mateus, o chamado, a conversão daquele que viria a ser, né, tanto o apóstolo quanto o evangelista São Mateus. É dito que estava sentado na mesa, manifestando-nos que estava em uma dessas casas que se recebia os impostos. Então, o Evangelho de São Mateus mesmo deixa claro que ele era um cobrador de impostos. Por esse acontecimento nos é mostrado o poder daquele que chama, pois arranca do meio do mal um homem que não renunciava a um ofício perigoso, como fez com Paulo, que estava enlouquecido. Por isso segue, e disse-lhe, segue-me. Assim como viste o poder daquele que chama, aprende também a obediência do que é chamado. Ele não lhe opõe resistência, nem pede para voltar até a sua casa e comunicar sua decisão aos seus. Então vejam que no exato momento que Jesus chama Mateus, Mateus responde, né, confirma. E aqui, gente, esse confirmar o chamado de Jesus era abandonar o emprego. Não é só assim, né, assim, vou seguir Cristo e a minha vida continua. Não. A vida de São Mateus, ela mudou totalmente. Ele abandonou o trabalho que ele fazia, o ganha-pão. Né, se era um ganha-pão honesto ou não, né, não podemos dizer exatamente, mas como era um trabalho tido e havido como de pecador, então se ele quisesse seguir a Cristo, ele tinha que deixar aquele emprego. Então, o que ressalta aqui São João Crisóstomo é que ele largou imediatamente, né? Mesmo sabendo que aquela sua decisão iria interferir, por exemplo, na vida da sua família. Vai falar, olha, vou mudar de emprego, vou fazer outra coisa, tá? Mas e aí, como vai ficar, né, as contas da casa? São Mateus nem pensou, falou, não, vou mudar de vida e acabou. As consequências a gente vê depois, né? Então, vejam que era uma conversão radical, né? E mexia até com a própria família. Parece mais provável que Mateus fale aqui da sua vocação recordando o que antes tinha omitido. Porque é possível que seu chamado tenha ocorrido antes do Sermão da Montanha, já que Lucas coloca sobre a montanha os 12 eleitos, a quem chamou de apóstolo. Mateus considera como um dos milagres a sua própria vocação, pois de fato foi um grande milagre que um publicano tenha sido feito apóstolo. Então vejam, Santo Agostinho diz que esse chamado de Cristo, né, historicamente, né, aconteceu antes do Sermão da Montanha. Mas por que São Mateus colocou depois? Porque São Mateus relata aqui junto com esses milagres que Jesus está realizando. Como se São Mateus mesmo dissesse, a minha conversão foi um milagre. De fato, né? Porque para uma conversão tão radical, é realmente só sendo uma ação da graça mesmo, né? Então ali foi algo de divino que aconteceu, né? Aquele chamado de Jesus, né? Veio com uma força, né? Sobre a alma de São Mateus que São Mateus na hora, né? Foi o Senhor, né? E abandonou tudo lá e seguiu a Jesus. E para ser apóstolo, olha só, né? Gente, se a gente, tá?
assim, só guardando as devidas proporções, tá bom? Para os judeus do tempo de Jesus, estava no mesmo nível, tá? O cobrador de imposto e a prostituta. Então é como que tá colocando aqui na mesma bala, na mesma medida, mesmo peso, né? Jesus, né, que tivesse convidado uma prostituta para ser apóstolo dele. Então, olha, né? Realmente, quando Jesus chamava, Jesus não queria saber do que a pessoa fazia, qualquer. Não, vem e segue-me. Vem e segue-me. Né? Então, quanto isso não deve ter pesado até para o próprio Cristo, como nós vemos aqui, os fariseus, nossa, né? Esse homem aí com os publicanos, e Jesus não se deixava, né, levar por isso. Ele queria realmente, né, resgatar e converter aquela pessoa, aqui no caso São Mateus, né? E para uma função tão importante. Mateus, ao ver-se tão honrado com a ida de Jesus à sua casa, convida todos os publicanos que eram seus colegas de profissão. E é isto que significam as palavras: eis que vindo muitos publicanos e pecadores se sentaram à mesa com Jesus e com seus discípulos. Então vejam que São Mateus, né, na mesma hora que ele se converte, ele já evangeliza. Porque ele convidou todo mundo que era amigo dele, que era publicano, ou seja, pecador público igual a ele, e falou: não, vem cá, vem em casa, né? Vem vocês também conhecer a Jesus, né? Então, olha aqui que coisa magnífica, né? A graça agiu tanto em Mateus que ele não só se converte, mas já quer converter aqueles que eram amigos dele, né? Também levá-los até Jesus. Os fariseus eram prisioneiros de dois erros. Primeiro, que eram soberbos, pois julgavam-se justos a si mesmos, estando muito longe da justiça, e tinham por injustos todos aqueles que, arrependidos de seus pecados, aproximavam-se da justiça. Então, o fariseu, o pecador público, já não tinha salvação. Eles, porque se passavam, né, por justos, eles se consideravam justos, né? Então vocês veem que para eles era tudo um teatro, na verdade, né? Então, se diante dos olhos das pessoas você era santo, você já estava no céu. Agora, se pelos olhos das pessoas você era um pecador, você já estava condenado. Enquanto que Jesus vê o quê? O nosso coração. Então, se eu pequei, mas se eu peço perdão a Deus, Deus está disposto a me perdoar. Por isso que ele diz: eu vim para os enfermos, os sãos não precisam de mim. Então, os fariseus, por que se escandalizavam com Jesus, né? Porque eles, na mente deles, eram as pessoas mais puras que haviam ali, né, em Jerusalém. Porque não se misturava com os pecadores. São Jerônimo. Os fariseus não veem a Jesus e não veem, né, que quando os pecadores vêm até a pessoa de Jesus, aqueles que continuam em seus antigos vícios, como murmuraram os fariseus e os escribas, mas os que fazem penitência deles. Ou seja, para São Jerônimo, os fariseus não entendiam isso. Os fariseus achavam que Jesus sentava com os pecadores sem que aqueles pecadores tivessem mudado de vida. Mas que São Jerônimo diz que é exatamente o contrário.
eles eram pecadores, mas estavam ali com Jesus porque queriam arrepender-se dos seus pecados, ou seja, estavam com ele porque queriam mudar de vida, coisa que os fariseus não queriam. Entendem? Para eles já não tinham mais o que eles fazer, né? Eles não precisavam de conversão. Enquanto que os pecadores entendiam que eles precisavam se converter e por isso se aproximavam de Jesus. Depois de lhes ter falado de acordo com o senso comum, Jesus cita-lhes aquela passagem da Escritura. Ide aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Deus, sem dúvida, não despreza o sacrifício, mas despreza o sacrifício sem misericórdia. E os fariseus faziam muitas vezes sacrifícios no templo, a fim de parecerem justos diante do povo, mas não se exercitavam nas obras de misericórdia, nas quais se prova a verdadeira justiça. Então, o que São João Crisóstomo comenta aqui, não é que Jesus estava desprezando os sacrifícios em si mesmo, né? Mas Jesus os desprezava porque eles não eram feitos a partir da misericórdia. Os sacrifícios que Deus tinha permitido que se fizesse era justamente para pedir o perdão ao povo. Essa era a finalidade, né? Assim como o sacrifício de Cristo. Jesus se entregou na cruz por nós para pedir ao Pai perdão dos nossos pecados, para nos salvar. Então, o que Jesus aqui desmascara? Que os fariseus faziam os sacrifícios não para interceder e pedir a misericórdia ao povo, e não para agir para com o povo com misericórdia, não. Eles faziam os sacrifícios para se mostrarem diante das pessoas que eles eram cumpridores da lei. Apenas isso. Então, sei lá, né, se a gente fosse aplicar, né, assim, bem entre aspas, para os nossos dias, né? Então imagine que um padre fosse celebrar a Santa Missa, não para pedir o nosso perdão, né? Mas não, eu vou celebrar aqui a missa para o povo ver que eu sou um padre zeloso, né, que eu cumpro a minha obrigação, enfim, né? Ou seja, deturpando, né, a finalidade. Então, a finalidade do sacrifício era o perdão dos pecados, e o que os fariseus faziam era se utilizar dos sacrifícios para se mostrarem para os outros que eles eram justos, enquanto deixava o povo, né, perder aí na sua vida, né, nos seus pecados. Então isso era o que era a tragédia, né? Era aquilo que realmente doía o coração de Cristo, né? Porque aquilo que ele tinha permitido que se fizesse justamente para a misericórdia, não era feito para a misericórdia, mas para uma autopromoção, para que os outros vissem que nós somos, né, os limpinhos. Coisa terrível, né? Então é isso, meus irmãos, aquilo que a gente tinha planejado para a gente estudar nesta noite, tá bom? E aí então nós retomamos nosso estudo na próxima oportunidade.